Boa noite. Como eu disse para vocês, algumas apostilas são apostilas com coisas que não são tão importantes, que não são tão relevantes e que eu não vou estar passando para vocês em aula. Uma dessas apostilas é a apostila de bebidas, tá? Então, eu vou estar passando para vocês, é uma apostila bem curtinha, e aí vocês podem estar treinando em casa, tá bom? Então, isso fica sob responsabilidade de vocês. Quando eu colocar uma apostila para vocês no grupo, fica sob responsabilidade de vocês assistir às aulas e treinar esses sinais, ok? Essa apostila é a apostila de bebidas. Dentre dessas bebidas, existem bebidas alcoólicas também. Porém, como é a minha função, eu devo ensinar elas para vocês, até porque em algum momento pode ser que vocês encontrem um surdo e eles tomem esse tipo de bebida e que você precise falar para ele que aquele tipo de bebida faz mal, ou que vocês precisem ensiná-los que aquilo não é legal, tá? Então, eu vou estar ensinando para vocês a apostila de bebidas, ok? Como a primeira letra do alfabeto, né? Então, nós vamos começar com água. Sinal de água. Vamos fazer a letra L, ok? Vamos encostar ela próximo ao nosso queixo e vamos movimentar para um lado e para o outro. Água. Lembrem-se que o movimento é importante, principalmente neste sinal, tá? Por quê, Cris? Porque se eu fizer este sinal e esquecer do movimento, ele não é mais a água, ele se torna o órgão sexual masculino, tá? Se eu ficar com essa configuração de L no meu queixo parado, ele não é mais água. Então, eu preciso movimentar. Água. Próximo sinal é o sinal de água ardente. O que é? Pinga, cachaça, tá bom? Nós vamos fazer esse sinal ou esta configuração de mão, tá? E aí, nós vamos fazer este movimento. Colocar ele próximo à nossa boca e virar com a cabeça para cima. Como se a gente estivesse virando uma garrafa, tá? Pinga ou água ardente ou cachaça, ok? Próximo sinal, sinal de batida. Existem batidas que são feitas que não são alcoólicas, tá? São à base de sucos, então não precisa ser exatamente bebida alcoólica, tá? Mas aqui é esse sinal, tá? Nós vamos colocar as duas mãos em configuração de C, uma próxima à outra, desta forma, e nós vamos fazer esse movimento, tá? Batida, drink, tá bom? Serve para as duas bebidas. O próximo sinal é cachaça, como eu já fiz para vocês, é a mesma coisa, né? Configuração de mão desta forma. E aí, eu viro. Sinal de café, tá? Sinal de café, nós vamos fazer a configuração de mão com a palma para cima. Com a outra mão, eu vou fazer como se eu estivesse segurando a alça de uma xícara e eu vou levar à boca. É um sinal classificador. Café.
Próximo sinal, sinal de caipirinha. É uma bebida alcoólica também, tá? Nós vamos fazer o quê? Com a nossa palma da mão também pro lado virado para cima, nós vamos fazer a mão em S e vamos fazer esse movimento. É o que eles fazem espremendo, amacetando o limão, tá? Com açúcar, tá? Para fazer a bebida. Caipirinha. Próximo sinal, sinal de cerveja. Em São Paulo, sinal de São Paulo, tá? São Paulo, como é que eles fazem o sinal de cerveja? Mão em S e eles fazem esse movimento. Cerveja. Em Minas Gerais, como eles fazem? Com a configuração de mão em U, eles tocam os dedos na bochecha várias vezes. Cerveja. Cerveja. No Rio de Janeiro, como eles fazem? Cerveja. Mão em C. E eles fazem em seguida o P. Por quê? Porque aqui eles estão falando de chopp, tá? No Rio de Janeiro, eles tratam tanto cerveja como chopps da mesma forma. CP, chopps, tá bom? Então, tem esses 3 tipos, tá? Próximo sinal, esse já é mais para nós, né, que a gente conhece melhor. Nós vamos fazer um copinho sem fechar os nossos dedos, tá bom? Esse é o sinal de chá. Com essa configuração de mão, nós vamos colocar o saquinho e abaixar. Chá. Também é classificador, né? O sinal de champanhe. Champanhe. Ele é classificador também, tá? Nós vamos segurar a garrafa. A gente tem também, né, a champanhe sem álcool, né? Então, a gente pode também utilizar. O que a gente faz? Sacode a garrafa, né? E aí, com o dedão, a gente, pá, abre a tampa. Então, champanhe. Eu vou tentar sacudir junto, mas normalmente sacode as 2 mãos juntos e abre a tampa. Champanhe. Próximo sinal, sinal de Coca-Cola. Em alguns lugares, eles soletram, tá? Vocês vão ver na apostila, que eu vou colocar para vocês, que em alguns lugares eles soletram, em outros lugares eles vão fazer CO, CA, em outros lugares eles vão fazer o sinal com o dedo, com o dedo indicador apontado para cima, com a outra mão em 5 e vão fazer esse movimento como se estivesse abrindo a tampa da garrafa. E depois vão fazer o movimento de C. Jogam C, joga o C. Coca-Cola. Aí vocês tem 3 sinais, deixa eu ver. 3. E tem mais um que faz esse sinal também. E depois a datilologia do Coca-Cola. Como o surdo faz? Coca-Cola. Tá? O surdo vai fazer dessa forma. Nós vamos fazer configuração de garra, colocar embaixo do nosso queixo e fazer um movimento circular, tá? É para erva mate, tá? A gente pode utilizar
esse sinal para falar de um chá mate ou da erva mate mesmo, que utiliza para... Eu não sei se é ela que utiliza para fazer o chimarrão, mas é para erva mate, aquele mate-leão, tá? Tá especificando aqui como mate-leão. Por isso que está sendo utilizado este sinal, tá bom? Aqui também tem um sinal de Fanta laranja. Como que eles estão fazendo aqui o sinal de Fanta laranja? Eles fazem o sinal da garrafa, como eu ensinei para vocês aqui. Sinal da garrafa, abrindo a garrafa, né? Fazem esse sinal e faz o sinal de laranja, tá bom? Esse é o primeiro sinal. Aí tem um segundo sinal. No segundo sinal, eles fazem a mão em F e faz esse movimento de Fanta. Fanta laranja. Pergunta, como é que o surdo faz? Fanta. Tá? É o sinal de garrafa. Ele vai fazer o tamanho da garrafa, garrafa PET, que é de plástico, tá? Fazer a garrafa e vai fazer o sinal de plástico. Tá bom? Na apostila, vocês vão ver no desenho, eles fazerem o sinal mostrando o dente, tá? Esse sinal eles não utilizam mais, tá bom? O sinal de plástico é só esse movimento aqui, que é maleável, tá bom? E quando a garrafa ela é de vidro, vai fazer o mesmo sinal, o tamanho da garrafa, e aí você vai colocar a mão desta forma, com a outra mão, o dedo médio e o dedão, vai fazer isso. Vidro, tá bom? Próximo sinal, sinal de Guaraná, eu já ensinei para vocês, né? Guaraná. Sinal da bebida leite, leite. Sinal de leite. Próximo sinal é o sinal de licor. Licor é um copinho pequenininho, eles tomam isso num copo pequeno, e aí você vai fazer esse movimento, porque eles tomam num gole de uma vez. O próximo sinal é o sinal de pinga, que eu também já ensinei. Vira de uma vez. O sinal de refrigerante, como eu disse para vocês, ele pode ser Guaraná, refrigerante, ou ele pode ser uma latinha. Como nós vamos fazer a latinha? Nós vamos pegar, vamos fazer a mão desta forma, sem fechar, e vamos abrir o lacre com a mão, com a configuração de mão assim, o dedo, e vamos abrir o lacre. Refrigerante, isso de latinha, tá? Próximo sinal, sinal de suco. Suco, nós vamos fazer esse sinal de beber. Beber. E aí, nós vamos fazer o sinal de laranja. Suco de laranja. E aí, quando você for falar de qualquer outro suco, você vai fazer o sinal da fruta, tá bom? Você bebeu o suco de qualquer outra coisa, tá? Esse sinal aqui é para sinal de bebida, de beber, de bebida, tá bom? E aí, para você utilizar o sinal de que você bebeu um suco e para descrever qual é o suco desta bebida, você acrescenta o sinal da fruta, que vocês já conhecem. E o último sinal é o sinal de uísque, tá? Que eu vou ensinar para vocês. Nós vamos fazer a mão em W, faz esse movimento e aí faz o sinal de beber. Tá ok? Então, essa é a apostila de bebidas. Vocês podem estudar em casa
tá? E essa daqui eu não vou estar passando ela na aula, tá bom? Uma outra bebida que não tá incluída aqui, que é a água de coco. Como vocês vão fazer a água de coco? Vocês vão fazer o sinal de água e fazer o coco, tá? Então, é isso. Treinem, sinal de treinar, treinem em casa, essas bebidas também, porque tem coisas que vocês podem utilizar. Um beijo, que Deus abençoe vocês.